Boa noite, pessoas. Boa noite, professor. E aí, André, beleza? Excelente. Boa notícia. Vamos dar prosseguimento, então? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui para colocar esse negócio. Ok, vamos lá, galera. Então, a gente vai avançando. A gente já falou sobre o capítulo da introdução, conceitos de ética e moral, que foi na terça-feira, e hoje virtudes, valores e conflitos de interesse. Então, é outra parte do livro que tem muita questão, muita abordagem subjetiva, muita abordagem teórica, tem alguns pontos de vista. Então, vamos ver o que a gente pode falar a respeito. Vou fazer uma anotação aqui. Bom, o ser humano, desde que nasce, traz consigo um conjunto de condições que o cercam, que lhe serve como as primeiras referências na vida, que lhe influenciarão em todos os momentos. Então, destacam-se família, classe econômica, raça, religião e o país em que nasceu. Normalmente, aqui na turma de ética, eu faço uma pesquisa antes da turma começar, e aí, com base nessa pesquisa, a gente faz alguns comentários. Mas esse semestre eu esqueci de fazer isso no início, e antes do último capítulo, o último capítulo fala sobre essas variáveis. Então, eu vou tentar fazer a coleta entre o quinto e o sexto capítulo, para quando a gente for para o sexto capítulo, a gente poder falar, de alguma maneira, a gente não vai falar exatamente dessas variáveis aqui, que eu vou coletar com vocês, mas a gente vai ver algumas outras variáveis e vai ser interessante, pelo menos eu acho, vai ser interessante a gente perceber como que as respostas mudam de acordo com essas variáveis, que são pequenas, são poucas, que eu vou fazer a medida. Então, tudo isso aqui vai influenciar muito o nosso jeito de viver, o nosso jeito de encarar as coisas. Então, durante a vida, haverá influências no meio social, motivo até de uma tarefa que eu passei para vocês, não exatamente meio social, mas qual é o efeito da organização. Né? Tem uma outra tarefazinha que eu vou passar hoje aqui também. O nosso comportamento é influenciado por condições de nascimento e informações adquiridas ao longo da vida. Então, galera que estuda isso daí costuma fazer essa separação. Né? Algumas variáveis muito relacionadas a que a gente não tem muito controle, digamos assim, né? E algumas outras variáveis que a gente vai tendo ao longo da vida, dependendo de onde a gente vai morar, que tipo de coisa que a gente vai tendo de experiência na vida.
Virtude moral, sendo produto dos costumes, não existe nos homens naturalmente. É necessário exercitar a aquisição de virtudes. Então, essa questão de virtude, ela, digamos assim, a meu ver, ela é muito importante para fins disso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando estudar algumas questões sobre ética. E ética faz menção à moral. Então, o que esse cara aqui está dizendo é que a gente não vai ter essa virtude dentro da gente, né? Em princípio, ela vai ter que ser absorvida por nós, ela vai ter que ser mostrada, demonstrada. Seria interessante a gente ter uma ideia para entender melhor o que seria ter virtude, o que seria não ter virtude, tipo de virtudes diferentes, e por aí vai. Então, é necessário exercitar a aquisição de virtudes. Eu acho que eu já comentei, essa vida virtuosa que a ética costuma ter como referência, ela não é simples, né? Essa aquisição aqui que ele fala, ela é muito cercada de esforço, né? Não é uma coisa assim muito simples você ser uma pessoa boa, é o que ele está querendo dizer. Não só a vida virtuosa, e a vida virtuosa seria, digamos, alguém que estaria percebendo com a convivência com a gente. Por exemplo, eu gosto de viver com alguém que tem virtudes. Então, essa pessoa que tem virtudes, quando somos nós, né, nós temos que ter muito esforço para ter isso daí. Não é uma coisa que vem assim, eu nasci uma pessoa boa e vou só melhorando isso ao longo do tempo. Isso é papo furado, a gente sabe disso. Atuar eticamente é mais que não roubar ou fraudar a empresa. Decisões éticas têm por trás um conjunto de valores fundamentais. Bom, essas decisões, lembra do nosso livro, né? Processo decisório. Então, uma decisão ética, ela vai ter, digamos assim, uma determinada consequência A, B ou C, dependendo de como esse acesso, quando fala que por trás de um conjunto de valores fundamentais, todo esse acesso a nosso ser, seja em mente, seja em coração, seja em razão, em emoção, esse mergulho para dentro dessa... Ele está chamando de virtude, né, mas eu diria que seriam algumas características, e vão ter como resultado essa decisão ética. Essa decisão ética aqui é o que acaba sendo coisas que as pessoas vão estudar, né? Fulano matou, fulano mentiu, fulano traiu, fulano xingou, sei lá. Então, inclusive a decisão também pode ser a de não executar determinada ação, né? A pessoa pode fazer ou deixar de fazer. Então, esses valores fundamentais seria interessante que fossem as virtudes, né? Eu posso ter alguns valores que não são tão virtuosos assim, né? Eu posso entender como valor uma capacidade que eu tenha de, exagerando um pouco, passar alguém para trás, né? Fazer alguma coisa errada, digamos assim, considerada errada pela maioria das pessoas. Então, resumindo bem, a ideia é que eu tenha, ao longo da vida, essa experiência que ele fala, deixa eu ver se eu consigo falar aqui, ó, essa aquisição ao longo da vida aqui, no slide anterior, né, ela seja em cima de valores virtuosos, né, cercados de virtude. Então, vamos considerar uma pessoa que, ao longo da vida, vá só acumulando experiências boas que façam com que ele se torne uma pessoa cada vez melhor. Isso tem, assim, alguns pontos de vista um pouco antagônicos. Existe, já falei aqui também, existe um pensamento de que a transgressão, e aí quando você faz uma determinada transgressão, você está tomando decisões com base em valores não muito bons, né? A transgressão, ela, por esse autor que eu vi, ela foi fundamental para a evolução da raça humana. E aí ele estava fazendo uma comparação com a nossa vida de um modo geral. Como é importante para a gente, como pessoa,
como homem, como mulher, como integrante de uma família, de um meio social, que nós possamos ter transgressões a algumas regras. Então, transgredir a regra é um ponto positivo para esse ator, para esse autor, né? E aí, o que é interessante? O que a ética costuma falar sobre isso? Existe um sentimento que a gente tem quando a gente acaba de fazer uma merda, quando a gente acaba de fazer uma cagada. Mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém tenha percebido, aquela sensação, eu não sei se você já passou por isso, mas é provável que sim, aquela sensação que realmente deixa a gente meio mal, né? Meio angustiado. O fato de eu sentir isso, e aí independe exatamente do que você tenha feito, tá? Mas fazer algo que te dê aquela sensação, isso é uma coisa interessante para a ética, né? E, de uma certa forma, tem uma... Não é bem o assunto que a gente está tratando, é mais no campo do relacionamento, do amor. Tem uma frase que fala assim, não é bem a pessoa que você conhece para se relacionar, né? A gente tem uma percepção de que, poxa, encontrei fulano ou fulana, minha vida ficou maravilhosa. A fulana é fantástica, né? Então, é um relacionamento maneiro. Mas essa expressão diz o seguinte, não é quem, mas quando você encontra. O que isso quer dizer? Ao longo da vida, para essa concepção, você vai acumulando experiências e parte dessas experiências, principalmente em relacionamento, vem de erros que você faz, né? De maneiras erradas que você encontrou no relacionamento, e aí você, de uma certa forma, entende que aquilo não é bom para um relacionamento com você, seja por causa da pessoa, seja por causa de você. Então, à medida em que você vai ficando casca grossa, à medida em que você vai tendo experiência com o relacionamento, e normalmente baseado em coisas erradas que a gente tenha feito, isso vai nos trazendo um amadurecimento, digamos assim, para que eu sempre nos próximos relacionamentos eu vá tendo relacionamentos melhores. Então, teoricamente, chega um ponto onde o nível, a quantidade e a qualidade de transgressões que nós teremos feitos foi tal que já deu para a gente aprender exatamente como que a banda toca, ou seja, como é que eu vou ter que me comportar para ter uma família feliz? Qual é o tipo de pessoa que eu vou buscar para que eu tenha uma família feliz? E aí, a próxima pessoa, ou a segunda, ou a terceira que você encontrar, provavelmente você vai ter uma chance muito grande de ter um relacionamento melhor do que há 1, 2, 3 anos atrás. Então, essa ideia de transgressão foi um anúncio de um filme que eu vi, eu achei fantástico, eu não tinha pensado nisso. Eu achava que essas virtudes, elas se desenvolvem na nossa vida com base em experiências boas e boas e boas. E não é bem assim, tá? Esse autor, inclusive, ele classificou esse tipo de importância das transgressões para o ser humano como uma coisa boa para a raça humana. A evolução, ela se deve, em alguma parte, a transgressões. E isso, para fins de estudo de ética, é bem interessante, né? A gente vai melhorar na medida em que a gente experimenta coisas erradas, mas é uma experiência, digamos assim, muito, muito sem efeito, né? Isso também é importante, não é? Então eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou começar a fazer merda adoidado e tá tudo certo. Não é bem assim. Não é que a gente faça coisas erradas aos montes para ir evoluindo. Bom, uma determinada exposição a uma determinada situação que faça com que a gente tenha esse sentimento, essa percepção de que fizemos merda, fizemos uma cagada, isso é importante, né? Quer ver? Eu nunca vi se isso realmente dá certo. Fazer uma pessoa parar de fumar, é só você, num determinado dia, fazer essa pessoa fumar demais até desmaiar. A rejeição, quando a pessoa se recuperar, a rejeição ao cigarro vai ser forte, porque ele passou a sentir uma coisa muito forte, o cigarro fez muito mal de uma vez só.
Então, é estranho isso, né? Para a pessoa parar de fumar, talvez ela tenha que fumar muito em um espaço reduzido de tempo. Então, essa exposição a uma situação qualquer, um pouco limite, ela faz com que a gente se vacine contra isso. Então, é um pouco estranho, eu pelo menos acho isso um pouco estranho, a gente imaginar uma pessoa que vai adquirir virtudes simplesmente vivendo uma vida absolutamente virtuosa, né? Sem incomodar quem quer que seja. Então, isso é uma coisa bem interessante. Indivíduos são motivados a serem éticos em função de sua busca pelo bem e pela felicidade. Ok, a ideia lá da Chauí, né? Eu acho que felicidade... inclusive, eu tive uma pós-graduação na psicologia, né? O meu doutorado foi na psicologia, e felicidade era uma coisa que muito se falava, né? Psicologia positiva, por exemplo, né? É uma abordagem na psicologia que evita falar de coisas ruins, né? Ah, vamos tratar aqui dos problemas seus psicológicos. Não, vamos tratar de felicidade, vamos esquecer o papo negativo, vamos ver só os positivos. A ideia da busca pela felicidade, ela costuma... Até uma vez uma amiga fez uma apresentação do trabalho lá, está na Constituição dos Estados Unidos, se não me engano, e no fim é o que a gente quer, né? Felicidade. Agora, a ideia da ética é que a soma digamos assim, dos comportamentos da sociedade sejam mais baseados em virtudes, né, para que o resultado dessa interação de todo mundo com todo mundo seja a felicidade. E quando a gente fala de sociedade, vai ser interessante essa coleta de dados que eu vou fazer, que a gente vai ter uma boa percepção de como eu olho, como você olha, como é que eu olho para você, como é que você olha para mim, e qual é a percepção que a gente tem, né, um do outro. Isso é muito interessante mesmo. A felicidade não é uma dádiva, mas o fruto de trabalho contínuo, uma recompensa. Então, só reforçando isso que eu de vez em quando falo, né, o estado de estar feliz, ele é fruto de trabalho contínuo, né? Ter uma vida bacaninha, feliz, não é algo que cai do céu. Eu acredito que vocês já devem ter uma boa ideia sobre isso. As virtudes e os vícios caracterizam as pessoas, ok? Né? Então, se a gente está estudando ética, então vão ter as pessoas que vão ter virtudes, vão ter pessoas que vão ter vícios, para a gente poder saber quando que eles vão cair na porrada, né? Quando é que o virtuoso vai ser apontado por nós, se a gente fizer uma experiência, né? O A é virtuoso, o B tem vícios. É interessante muito essa classificação. E por que não pensar, por exemplo, que o A, que eu aponto como virtuoso, talvez você aponte como uma pessoa com vícios? Esse relativismo é bem interessante, eu acho até que ele fala disso lá na frente. Os valores têm grande influência sobre as respostas afetivas e comportamentais. Então, para a felicidade, a gente precisa de valores, né? Para uma vida social boa, a gente precisa ter valores. Se eu não tiver valores, como é que o nome do livro de novo, Processo Decisório Ético, como é que eu vou entrar em contato com algo que deveria ser os valores, mas se eles não estão lá, como é que eu vou entrar em contato com isso e fazer disso exteriorizar, digamos assim, um bom comportamento, um comportamento aceitável? Então, a ideia, depois de observar essas questões sobre ética, é que a gente cultive valores para a nossa vida, né? Então, sei lá, o que eu podia falar aqui? Não sei, desenvolver algum tipo de boa ação, né? Quando começou essa questão de pandemia, muita gente que morava em prédio, como é o meu caso, a gente ligava uns vizinhos para os outros, colocava no grupo, né? Estou indo para o mercado, quem precisa? Né? Então, eu diria que era uma coisa que me fazia sentir bem.
quando uma pessoa mais velha não podia ir, e como eu já ia lá, eu gastava 5 minutos a mais e trazia pão, fruta, algum tipo de bebida ou de questão lá para a cozinha. Então, é uma coisa que eu acho bacana. Eu posso dizer que isso sim, é um valor, né? Uma coisa bacaninha. Então, isso em grande escala, isso, teoricamente, faz com que a gente vá ter uma sociedade não perfeita, mas, assim, suportável, talvez. Quando modificados, eu não estou lembrando aqui exatamente modificados aonde, mas vamos lá. Quando modificados, podem explicar uma série de problemas sociais. Bom, deve ser os valores, né? Quando os valores se modificam, podem explicar uma série de problemas sociais. Ok, né? Então, não roubar talvez seja um valor, né, para fins de estudo aqui agora, e aí essa modificação de não roubar para roubar vai causar um problema social, né? De problemas de empregados no local de trabalho e um possível aumento de práticas antiéticas no mundo dos negócios. Então, o mundo dos negócios deveria investir em treinamento, em seminários sobre ética, para que valores, e aí valores predominantes, a gente falou disso na última aula, né? Valores predominantes possam efetivamente ser predominantes nas organizações, para que o mundo dos negócios possa entregar para a sociedade aquilo que a sociedade quer. Então, uma questão ética bem interessante, né? Eu vou ao dentista, me sento lá na cadeira, abro a minha boca, a expectativa que eu tenho é de que o profissional venha e faça o melhor trabalho possível, né? Sobre que aspectos a gente possa imaginar. Da mesma maneira, quando nós, contadores, entregamos esse serviço para a sociedade espera que a gente esteja fazendo algo corretamente, né? E lidar com dinheiro, com valores, com patrimônio, com variação, né? Essas coisas todas, isso requer de nós um posicionamento bem interessante. Ética do contador, do profissional da contabilidade, da pessoa que lida com patrimônio alheio, com dinheiro alheio, é uma questão muito importante. Muito importante. Na organização, os valores são componentes importantes da cultura. Então, a gente falou um pouco da cultura, né? E, então, ele está estabelecendo aqui uma relação de causa e efeito. Você vai ter uma cultura boa, digamos assim, recomendável, né, eticamente boa, de acordo com os valores disseminados na organização. E são sistematicamente descritos como os princípios responsáveis pela gestão bem-sucedida de uma série de empresas. Então, uma gestão que pregue e aperfeiçoe valores para que a cultura dela ou dessas empresas sejam boas. Nós vamos ver aqui a ideia dos diretores, dos gerentes, dos gestores, dos presidentes, né? Ele tem toda uma corrente, digamos assim, de valores, né? Eu aqui, como funcionário no nível mais baixo, eu tenho que olhar para o cara lá do nível maior e ver nele essas virtudes. Se eu não vir nele essas virtudes, como é que eu vou ter motivação para ter virtude aqui embaixo? E tem algumas complicações, né? A gente viu aí ainda agora o governador aqui do Rio comemorando o aniversário dentro de algo que a gente pode chamar de festa, praticamente no mesmo dia, na mesma semana, em que ele pediu para que ninguém fizesse isso. Então, é uma ideia parecida que existe uma carga de responsabilidade, é um certo espelho. No Exército, a gente chamava de espelho da tropa, né? A tropa se espelha no comandante, digamos assim. Então, o comandante, o diretor, o presidente, ele tem que ter uma postura, uma atitude boa, de modo que eu possa me orientar por isso. Agir eticamente não implica apenas numa harmonia entre razão e emoção. Já falei também, né? Essa razão e emoção, questões da cabeça e do coração, isso tudo tem a ver com o processo decisório ético. A ideia daquele policial, na hora de estar prendendo
o cara lá e ser salvo por ele, né? Então, ali, razão e emoção, naquele vídeo, foi uma questão muito interessante para a gente ver. Então, exige do agente esse balanceamento, né? Uma vontade moralmente boa. Não é suficiente apenas compreender que é justo ou injusto, mas realizar a justiça. Então, compreender, ter a ideia e realizar é outra coisa. Eu falo muito sobre isso lá em Finanças Pessoais, num conceito que eu chamo de literacia financeira, né? Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Não adianta só eu conhecer ou compreender, né? Eu tenho que saber fazer e ter uma atitude de modo que eu faça sempre. Então, é um pouco parecido com isso aqui, ó, a compreensão do conhecimento, né, e a realização, colocar isso em prática. Os valores não podem ser apreendidos unicamente pelo raciocínio, mas também da sensibilidade emocional do agente. Então, repara aqui, ó, razão e emoção o tempo inteiro. O juízo ético não é feito somente pela razão, mas também indignação, vergonha e ternura e compaixão. Essa vergonha aqui tem um pouco a ver com aquilo que eu falei ainda agora, né? Aquela sensação de que você fez algo errado, né? Mesmo que ninguém esteja olhando. Aliás, o fato de alguém estar olhando é um diferencial. Quer ver? Eu vou fazer uma experiência aqui que eu acho que ainda não fiz nessa turma. Se eu pegar e fizer isso, ó, ainda dá para ver porque tem luz aqui, né? Como é que eu apago isso aqui? Ah, não dá para apagar. Bom, uma boa experiência em termos de ética seria a gente estar numa sala bem iluminada e, de repente, apagar a luz e ninguém vê ninguém. E aí, o diferencial que a gente tem para a gente ver qual é o nosso agregado de comportamento em função de termos um comportamento ético recomendável, bom, é o que a gente vai fazer quando ninguém estiver olhando para a gente. E aí seria uma experiência onde a gente teria luz apagada, né? Imagina que você é alguém que não pode ser visto e, na medida em que você se torna invisível, aquele comportamento onde você sabe que você está invisível, o que ele diferenciar do seu comportamento quando as luzes estão acesas ou quando a câmera está filmando, esse delta, esse desnível, é que é estudado pelos teóricos da ética. Tá? Então, em alguns casos, mesmo que não haja essa vigilância, né, esse sentimento de vergonha, esse mal-estar que a gente tem, normalmente é uma dor aqui, eu sinto isso de vez em quando, né? Isso é um indicador de que a gente esbarrou em alguma questão. Tá? A pessoa virtuosa não só tem disposição para fazer a coisa certa, mas também de desfrutar fazendo a coisa certa, ou seja, não fazer só porque é recomendável, mas fazer porque entende que isso é bom. Eu ia falar sobre os valores, né? Então, mas ele está falando aqui das virtudes. Em geral, nas pessoas virtuosas, as emoções estão alinhadas com a razão. Quer dizer, para essas pessoas chamadas virtuosas, classificadas como virtuosa, esse fazer a coisa certa aqui não é exatamente um esforço. Tem um conhecimento religioso, não lembro onde é que eu vi isso, de uma avenida muito larga, né? A avenida por onde a gente passa na vida, digamos assim. Então, às vezes, dá vontade da gente, em vez de estar andando bem no meio, onde a gente está bem distante das tentações, das coisas erradas, digamos assim, né? Se a gente andar bem no meio, a gente vai sentir isso. Então, por mais que a gente tropece, vá para um lugar ou para o outro, a gente não sai muito ali do meio, a gente vai ter um comportamento bacaninha, né? Fazendo a coisa certa. Mas, na medida em que a gente, indo em direção àquelas transgressões, né? A gente vai caminhando mais para a margem. Deixa eu ver aqui como é que é do outro lado, né? Isso daí esse distanciamento do centro até a ponta, até esses limites de transgressão, eles não são assim muito... não deveriam
ocorrer, quer dizer, eu não deveria ter que pensar, será que eu estou muito longe do centro? Então, isso não deveria ser um esforço. Na medida que eu tenho que ter esforço para permanecer no centro e evitar essas margens, isso é ruim, significa que nós estamos indo contra a nossa Constituição, digamos assim, né? Então, essas pessoas virtuosas aqui, elas precisariam... o ideal, né, é que a gente não tenha que ter esforço tão grande para ficar longe de tentação ou de coisas erradas. A gente vai passar aqui a falar de conflito de interesse, como está dizendo aqui, ó. Conflito de interesse é um ponto muito debatido em ética. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu não entendia muito bem por que as pessoas saem tanto na porrada, por que as pessoas discutem tanto. Se é muito mais simples a gente viver em harmonia, né? Mas isso é uma visão muito infantil, né? Enquanto eu pensei assim, eu estava com uma visão bem infantil sobre relacionamento. Relacionamento é muita tensão o tempo inteiro. Então, conflito de interesse é algo que pode resultar de relacionamento, digamos assim. E não tem como a gente evitar isso, é bem improvável. Então, tentar identificar e prevenir conflitos de interesse é uma prática que deve ser seguida. Na verdade, uma consultoria em ética para uma empresa, o que o cara vai tentar ver é isso aqui, ó, onde é que tem conflito de interesse, e a gente tem que colocar ali um ponto de controle para que aquilo possa ser controlado, né, ou gerenciado, digamos assim. Tendo em vista que nas organizações a maioria dos desvios de conduta, né, então, ó, tem origem em dilemas éticos que envolvem essa situação. Então, um dilema de dois, né, vão ser pelo menos duas possibilidades de decisão. Então, você chega num ponto e aí você olha para a direita ou para a esquerda. Às vezes, quando você coloca ética no Google e vê as imagens, quase sempre tem uma seta para lá, uma seta para cá, né? Então, isso é o dilema. Você está ali numa determinada situação, você pode ir tanto para um lado como para o outro. Então, esses dilemas, eles devem ser, digamos, previstos, né? Então, onde é possível ter dilema, eu preciso isso se eu quiser cuidar, né, do comportamento ético. Eu preciso ter ali palestras, seminários, outros pontos de verificação menos dependentes de ética, digamos assim, mais dependentes de controle mesmo, de auditoria interna, né? Então, em vez de ter só uma pessoa responsável, ter uma outra para checar, uma checagem dupla, e por aí vai. De forma geral, as questões éticas surgem em decorrência de conflitos. Então, ó, questões éticas são pontos que são observados por teóricos para se falar a respeito, para escrever o livro, para fazer um artigo, etc. Surgem em decorrência de conflito entre filosofia moral pessoal e valores dos indivíduos. Então, a maneira como eu estou a fim de agir e a maneira como eu deveria agir. Os valores e as atitudes da organização em que trabalha e da sociedade em que ele vive. As atitudes e o comportamento dos indivíduos são guiados por valores que podem estar vinculados a focos específicos da vida de cada um e foram estruturadas e se interrelacionam. Aquelas variáveis que ele falou lá atrás, religião, nascimento, país que nasceu, etc., elas vão se interrelacionar e vão fazer uma mistureba. Alguns vão ter mais influência de um, outros de outros, e por aí vai. A falta de consenso, olha, falta de consenso em teóricos sobre ética é bem grande, né? Porque tudo é subjetividade da subjetividade. Então, para alguns, determinadas coisas estão muito claras, para outras são muito mais complexas, e por aí vai. Então, a falta de consenso sobre a natureza de valores, né? O que realmente impacta e tudo mais. Eles têm sido interpretados de diferentes maneiras. Então, a falta de consenso gera essa interpretação de maneiras diferentes.
necessidade, tipo de personalidade, motivação, objetivo, utilidade, atitudes e interesse. E eu gosto muito disso aqui, ó, necessidade. Alguém que comete algum erro em função de alguma necessidade, né? Tipo, um exemplo bem simples aqui, roubar para comer, né? Será que justifica? Será que a gente poderia idealizar uma situação como aquela do policial que a gente viu, só que colocando ali alguém que pega uma fruta ou vai para almoçar num lugar e sai sem pagar? Será que a necessidade motivada pela fome é justificativa para alguma coisa? Então, eu acho muito interessante quando a gente fala sobre necessidade para fins de ética. Isso gera problema na interpretação dos resultados. Claro, se você tem falta de consenso, então você pode fazer uma pesquisa usando as variáveis A, B e C, e eu, lendo a sua pesquisa, posso não concordar muito com isso, né? Eu devo fazer essa pesquisa com vocês, comparar os dados de vocês com outros, e de repente posso ter uma opinião que não é a mesma sua. Eu vou falar, por exemplo, que essa variável aqui que eu estou destacando, olha como ela distingue, por exemplo, o grupo de pessoas da situação A com o grupo das pessoas de situação B. Então, eu posso ter uma visão um pouco enviesada na sua opinião, né? Então, interpretação de resultados, às vezes a pessoa faz lá a pesquisa com todo o cuidado e os resultados não são tão bem aceitos assim, ocasionando um grande interesse sobre a forma como os valores são conceituados. Então, lá em educação financeira, em literacia financeira, também tem muita divergência de conceitos. Então, isso causa muita confusão para quem estuda isso mais seriamente. Ética não é diferente. Algumas características dos valores: conceitos ou crenças, estados finais desejáveis ou comportamentos que transcendem situações específicas, que orientam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos, que são ordenados por sua relativa importância. Quem estuda isso mais profundamente tem essa mania aí de fazer essas classificações, né, para setorizar algumas maneiras de se fazer pesquisa, de se acumular dados a respeito de ética. Em quase todos os aspectos da vida, as pessoas têm opiniões diferentes sobre a tomada de decisões éticas. E é aqui que eu acho que é fantástico falar sobre ética, estar participando dessa experiência, não necessariamente na posição em que eu estou, né? Você vê uma pessoa abordar um determinado assunto e seria um privilégio que essa abordagem fosse completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, essas opiniões diferentes, elas fatalmente vão fazer a gente crescer. Então, é muito importante estar participando de uma experiência dessa, seja na minha situação, que eu estou aqui agora, ou na de vocês, que a gente tenha realmente divergências e que a gente possa falar sobre elas com muita clareza, muita liberdade, sem nenhum tipo de julgamento, tá? Então, essas opiniões diferentes, elas realmente vão fazer a gente crescer. Eu entendo assim. De acordo com os seus valores pessoais e da cultura que os circunda. Então, todas essas variáveis que me fizeram ser a pessoa que eu sou, né, e que estão fazendo você ser a pessoa que você é, elas vão ser, quanto mais diferentes, quanto mais divergentes, melhor a gente vai ter, como até mesmo ficar mais profundo na nossa opinião, ou quem sabe até, que seria uma coisa interessante, mudar de opinião, ou pelo menos entender a opinião alheia. Para se observar a relação entre valores e comportamento, é necessário, primeiramente, a distinção entre valores interiorizados pelos indivíduos e que somente são usados de forma superficial, uma vez que existem fortes pressões para que os valores socialmente desejáveis sejam expressos publicamente. Às vezes você tem um radical, digamos assim, uma característica essencial sua de um comportamento A, mas em função de onde você está, por onde você está passando, para onde você quer ir, você se transforma, entre aspas, numa outra pessoa, age daquela maneira, depois volta ao seu normal, né? Então, é o que eu estava fazendo aqui também com a luz. Quando a gente apaga a luz ou tira as câmeras, né, esse desnível, essa diferença, esse afastamento, digamos assim, de comportamentos, quando
não há uma determinada ou vigilância ou a existência, como está dizendo aqui no parágrafo, esse distanciamento é algo muito interessante. Por que que isso ocorre? Né? Muitos teóricos em ética querem saber por que que eu prego uma coisa e faço outra. Bem interessante. E é muita ingenuidade nossa, a maioria das pessoas pensa assim, é muita ingenuidade nossa achar que as pessoas não vão ter esse desnível, não vão ter essa diferença. O indivíduo que possui valores interiorizados apresenta normas de conduta pessoal. Então, valor interiorizado, e aí esses valores podem ter sido desenvolvidos, né? Então é interessante isso. Eu posso aprender a ser bom, né? E a internalizar isso. Logo, as ações que forem consistentes com esses valores resultarão em sentimento de culpa. Isso aqui, de novo, é o que eu falei, aquela vergonha, aqui é a vergonha. Esse sentimento de culpa, né, é que é a sensação, é um mal-estar lá no estômago, digamos assim, de que a gente fez algo errado. Isso é muito bacana em ética, né? Observar a existência e a ocorrência disso daí. Relativismo moral. Até que ponto, por exemplo, eu acho que a gente pode encarar como relativismo moral a atitude lá do guarda, do policial, quando deixou o cara que ele queria prender ir embora, né? Quer dizer, você tem uma determinada moral, mas você relativiza em função de alguma coisa. O cara falou, você salvou minha vida. Imagina se eu vou prender alguém que salvou minha vida. Né? Eu tenho um relativismo moral que eu acho muito interessante. Eu, por exemplo, quando eu estou assistindo a uma palestra e a pessoa fala determinados erros de português que eu acho horríveis, não vou falar aqui quais são, mas tem alguns que eu acho assim, muito chatos, eu falo assim, cara, eu não vou aprender algo com essa pessoa, ela fala errado demais. O que pode ser que eu vá aprender com ela? Né? Então, assim, eu tenho esse tipo de procedimento. Só que eu acho tão engraçado isso, o mesmo erro que eu observo numa palestra que me dá vontade de sair, eu observo numa outra pessoa e eu fico prestando atenção. Aí eu pergunto para mim mesmo, é ou não é? Aí eu falo assim, bom, mas neste caso aqui, eu admiro tanto essa pessoa que ela pode cometer esses e outros erros que eu passo por cima. Então, a gente está sempre praticando esse relativismo moral, né? Olha, não pode, mas para você eu libero. É uma coisa meio complexa. E até que ponto isso fica estendido, né? Até que ponto quem está olhando eu agir pode me julgar também. Isso é uma coisa fantástica em ética. Então, relativismo é baseado na premissa de que na atitude não há verdades absolutas. Olha, então, até que ponto a gente tem que ter ferrenhamente seguindo um determinado conceito? Se a verdade é relativa e sobre ela se sustenta a maioria dos paradigmas conhecidos, não há qualquer objetividade em nada e a subjetividade passa a ser o único paradigma possível. Então, o relativismo moral é ruim por causa disso, porque se a gente colocar assim, tudo depende, porra, aí fodeu. Como é que a gente vai fazer? Tudo depende. Depende, mas se tal, entendeu? Isso é muito complexo. Então, é interessante ter relativismo, porém, é razoável que chegue um ponto onde não haja relativismo. Algumas coisas precisam ser absolutas. O que a gente precisaria discutir, né? E a gente precisaria delimitar o que a gente está estudando. É a sala de aula, é a universidade toda, é a cidade do Rio de Janeiro, é o estado do Rio de Janeiro, é o Brasil como país, é a América Latina e por aí vai. Porque se a gente ficar muito relativizado, a gente fica no vale tudo, e aí vem a lei do mais forte. Então, é por isso que é muito difícil a gente regular uma sociedade, né, em termos éticos, porque dependendo da pessoa que vai formular a regra de como ela vê o mundo, caramba, vai valer e não valer um monte de coisas. Essa relatividade das verdades geralmente está associada aos valores que cada um atribui aos fatos e às coisas. Então, olha aí, valores de novo. Essas diferenças provocam conflitos de interesse na sociedade quando pessoas com objetivos de vida diferentes são colocadas frente a frente. Esses conflitos podem surgir entre indivíduos
ou entre indivíduos e a sociedade. Estudar esses conflitos aqui é tudo que a gente deveria fazer em ética. Uma boa oportunidade, que eu ainda vou ver se eu chego lá, é pegar esses slides que são baseados no livro e ir para os exemplos e pegar um exemplo, principalmente se tiver sido recente, para a gente tratar, pegar o que a teoria está falando e um exemplo para a gente discutir. Mas me falta um pouco de experiência ainda, mas seria interessante. Em alguns momentos, as pessoas devem decidir, primeiramente, qual interesse atender. Olha só. Qual comportamento adotar diante de determinadas questões, né? Dependendo do que é justo, o que é certo, o que é errado, bom, ruim, etc. Então, ó, isso aqui são abordagens morais. E essa decisão, né, é ética. Último slide. O aprimoramento contínuo da ética pessoal resulta em um desenvolvimento de qualidade de caráter ou filosofias morais que contribuem para a tomada de decisão ética. Então, olha, aprimoramento contínuo significa mais idade, né? Mais vivência, mais experiência. Então, isso contribui para tomar decisão ética nos ambientes empresariais, porém não é suficiente. A gente vai ver algumas... Acho que ele fala aqui de algumas pesquisas, né? Não só a idade, mas também tempo de trabalho. Às vezes a pessoa tem mais idade, mas não trabalha há muito tempo. Então, tudo isso vai levando a pessoa a ter uma determinada maneira de agir, de encarar, de julgar, né? Mais aperfeiçoada, digamos assim. A conduta ética nas empresas também depende dos valores e tradições de cada organização. A gente viu tarefa, né, sobre a influência da organização no comportamento do homem. E não apenas dos indivíduos que decidem e que executam. Bom, esses são os pontos que eu achei interessante aí no nosso capítulo 2. Então, só vindo aqui, olha, na próxima aula, que é terça-feira que vem, dia 6, a gente vai falar do capítulo 3, e eu queria propor para vocês, e eu botei aqui 13, mas não é 13, é dia 8. Eu queria propor para vocês a P1 no dia 8 de abril, quinta-feira que vem, daqui a uma semana. A gente tem terça-feira, vou falar do capítulo 3, e dia 8, nossa P1. Lembrando que a P1 é bem tranquila, não precisa ter muita apreensão disso, não. Deixa eu ver, tem muita coisa escrita aqui, peraí. Caramba, parece que eu falei besteira, ó. Desculpa, Lohane. Só não lembro do que eu posso ter falado. Isso desculpa, é meio... É uma consequência, eu acho que, sei lá, eu vou falando muito o que tem na minha cabeça, mas eu espero não ter ofendido alguém. Se eu ofendi, por favor, me avisa aqui. Prova quádrupla. Não sei. Disponibilizar slides, sim, posso disponibilizar sem problema. Sobre o cigarro? Ah, tá. Ah, pois é, o que eu falei sobre o cigarro não é exatamente algo científico, eu só ouvi falar, né? E aproveitava para discutir esse assunto quando eu tinha a oportunidade. Mas eu confesso que isso é uma coisa muito antiga na minha cabeça, né? Porque eu sempre detestei muito o cigarro. E meu pai fumava muito, e isso me deixou assim com um certo trauma, né? E aí, sei lá, alguém falou, isso me pareceu um pouco óbvio, né? Por quê? Quando a gente tem, até em própria ética, tem um pensador que falou o seguinte: a gente só ama o que a gente não tem. Olha só que coisa bacana, porque não ter algo significa que a gente valoriza mais aquilo. Então, quando a gente, no caso, quando a pessoa fuma muito e aquilo vai dar tanta presença daquela substância no seu corpo que aí você não vai precisar mais, né? Então, existe uma certa dependência do vício quando a gente tem ele só numa determinada quantidade menor.
Então, você precisa fumar todos os dias para manter aquele num determinado ponto, e aí desce, mantém e desce. Quando você exagera, como tudo que é exagerado é ruim, né? E esse teórico, ele falou do presente da filha, né? A filha queria muito ganhar um determinado presente, quando ganha o presente, esquece ele lá junto com os outros, porque aquilo já passa a não ser muita novidade, ou seja, ela satisfez a necessidade. Então, quando você exagera muito, né, no caso, você quer muito, era a filha dele quando era pequena, então ela queria uma boneca. Quando ela queria muito aquela boneca e não tinha, era uma coisa. Quando a boneca faz parte da vida, ou seja, ela não tem mais que estar separada, né? Digamos que ela atingiu um ponto de saturação, que é o que eu quis dar ideia do cigarro. A pessoa perde a vontade da boneca. E aí, nesse caso, por analogia, perde a vontade pelo cigarro. Mas, de novo, eu não sei onde eu vi, não sei se tem base científica, foi só uma questão. Como é que eu posso fazer? Eu vou enviar, então, os slides, vou botar aqui, slide para a turma. Então, eu envio os 3 que eu já falei até agora, e na próxima aula, sempre que acabar, eu envio, tá? Que aí evita de ter que ficar copiando. Então, pessoas, a gente faz nossa P1 quinta-feira que vem, tá? Pode ter certeza que não é tanto problema, não tem que decorar nada. Eu provavelmente vou pegar um trecho do livro, uma coisa qualquer da internet que se correlacione com aquilo que a gente está falando, e vou pedir a sua opinião. Agora, como é que responde uma prova de ética? Com argumento, tá? Você precisa ter argumento. E eu queria passar uma tarefa para a gente fazer hoje, para ajudar com pontuação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no e-mail que eu vou mandar agora para vocês. São 9h30, eu acho que em menos de 5 minutos já vai estar com vocês lá, os slides e a pergunta. A pergunta é simples. Já que a gente falou de virtudes, né? Eu vou pedir para você citar para mim uma virtude que você acha que seja principal. Tá? Escolhe uma que você acha que realmente é bacana. O que é interessante para mim quando eu leio isso tudo? A opinião de vocês pode estar bem diversa uma da outra, bem diferente, né? Virtudes assim bem espalhadas, ou pode concentrar numa. Então é algo que eu possa notar para falar na próxima aula. Que seria um argumento em ética. Você dizer o porquê que você está explicando, respondendo daquela maneira. Por exemplo, a atitude do policial foi certo ou errado? Né? A atitude foi certa ou errada? Uma maneira de você responder sem argumentação. O policial estava certo de deixar o cara embora. O policial estava errado em deixar o cara ir embora. Não houve argumento. Eu simplesmente respondi certo ou errado. A argumentação vem quando você dá suporte à sua resposta. Então, o policial estava certo porque o cara salvou a vida dele. Porque ele passou a pensar diferente daquela maneira. Porque ele pode ter tido esse tipo de instrução na academia, sei lá. Então, o argumento é o que dá suporte à sua resposta. Então, a minha leitura da sua resposta não vai querer saber ali se você está achando que o policial está certo ou está errado. Realmente não faz diferença para a avaliação de uma resposta daquele caso. O que vai valer, em termos de avaliação, é a maneira que você usou para fazer para suportar aquela ideia, tá? Para dar fundamento para o que você está respondendo, não a resposta em si. Perdi a tarefa. Pois é. Infelizmente, assim, são tarefas como essa, por exemplo, eu vou pedir para vocês enviarem até às 10 horas. Existem razões para fazer isso que eu não queria comentar muito aqui. Né? E também eu estou aprendendo a usar todo esse ambiente. E aí, na minha concepção, isso tem que estar dentro do meu e-mail até às 10 horas. Né? Por isso que eu não posso passar muito. Eu preciso que isso seja feito
dentro de um determinado horário, infelizmente. Mas não tem muito desnível, não. A minha pergunta vai estar lá no e-mail, tá? Eu queria que você indicasse, pode ser sua própria ou pode ser que você ache mais importante, né? Então, indica para mim uma virtude que você acha importante para fins de ética. Só isso. Eu coloco os slides e faço a pergunta, vou mandar agora para o e-mail. Você tem que responder até 10 horas, por favor. Boa noite, boa Páscoa e até terça-feira que vem. Terça-feira, capítulo 3, quinta-feira, P1. Professor, posso te fazer uma pergunta? Duas perguntas, na verdade. Sobre a prova. A prova vai ser tipo, que nem esse trabalho que você passa, você tem que enviar por e-mail, alguma questão? Eu vou enviar para você, quando der 8h30 do horário da aula, eu vou enviar um e-mail com a prova em Word. Tá? Aí você baixa a prova e responde ali e manda o e-mail de volta para mim. A única coisa que eu peço, que eu falo lá na hora, é que você modifique o nome do arquivo com o seu nome, porque vai tudo para uma pasta só. Então, a maneira de eu corrigir a prova e mandar a pontuação é pelo nome que vai estar no arquivo. Tá? Perfeito. Bem tranquilo, bem tranquilo. Pode falar. Excelente. A segunda pergunta é a seguinte, só para deixar claro, para ver se eu compreendi. Essa questão que tem que mandar até as 10, ela tem que ser no mesmo molde da primeira? Mesma ideia da primeira. Sem complicação, tá? Teve uma pessoa que mandou um arquivo anexado, não tem problema algum, só acho que vai dar muito trabalho para você, porque é mais fácil você só receber o e-mail, fazer ali, responder e tudo. E não precisa botar textão não, tá? Eu estou pedindo uma virtude, vê qual é a virtude que você acha mais importante, bondade, a pessoa ser solícita, sei lá, escolhe uma virtude que você ache realmente que seja importante e coloca lá. É uma maneira de participar. Ok, então no caso é só escolher uma virtude e argumentar por que você acha que essa virtude é importante. Não precisa argumentar, tá? Porque aí vai começar a dar trabalho. Mas se quiser argumentar, tá valendo também. Porque a ideia não é nem eu conhecer as virtudes que vocês vão falar, é participar. É que tem gente que não está assistindo a aula e eu queria privilegiar vocês que estão aqui. Então, como é que eu faço isso? Na sala de aula, eu ia pedir para vocês botarem no papel e me entregar. Aqui, eu vou mandar o e-mail, você responde, então ali você está participando da aula também. Eu não vou ficar aqui vendo quem está, quem não está. Né? Então, receber o e-mail de vocês até 10 horas vai dizer que você estava participando da aula. Tá bom? É mais ou menos isso. Perfeito. Então tá bom, professor. Obrigado pelo esclarecimento. Tamo junto. Forte abraço. Boa Semana Santa. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijo para todo mundo. Boa Páscoa para todo mundo aí, pessoal. Valeu.